Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre história e cultura. Hoje, vamos explorar um período fascinante na história do Japão. O período Kamakura e Nambokush. Durante esse tempo, ocorreram mudanças dramáticas na política, sociedade e cultura do país. Vamos nos aprofundar nessa história emocionante. O período Kamakura, que foi de 1185 até 1333, marca uma mudança gradual no poder político do Japão. Todo esse poder é transferido da nobreza para militares proprietários de terras nas províncias. Nessa época, o Bakufu, ou governo de chefes guerreiros shoguns, controlava o país a partir de Kamakura, perto da moderna Tóquio. Enquanto isso, o imperador permanecia como chefe de estado titular em Kyoto. Essa estrutura binária estabeleceu um sistema em que os imperadores reinavam, mas os shoguns governavam, e perdurou pelos próximos 7 séculos. A estrutura feudal do período Kamakura, governada pelos samurais e senhores feudais, era desproporcional e deixava a população mais vulnerável à exploração e marginalização. Uma abordagem mais justa e equitativa seria transferir o poder para a massa trabalhadora, promovendo uma governança democrática e políticas públicas voltadas para o benefício da maioria da população. Em 1333, uma coalizão de partidários do imperador Go-Daigo buscou restaurar o poder político ao trono e derrubou o regime de Kamakura. No entanto, esse novo governo real não conseguiu governar efetivamente e teve uma vida curta. Já em 1336, Ashikaga Takauji, membro de uma família secundária do clã Minamoto, usurpou o controle e expulsou Go-Daigo de Kyoto. Takauji estabeleceu um novo governo militar em Kyoto, colocando um rival no trono. Enquanto isso, Go-Daigo refugiou-se em Yoshino, onde estabeleceu a Corte do Sul em contraste com a rival Corte do Norte, apoiada por Takauji. Esse período de conflito constante, que durou de 1336 a 1392, é conhecido como o período Nambokush, ou período das Cortes do Sul e do Norte. Além das mudanças políticas, o período Kamakura e Nambokush também foram marcados por transformações na estética japonesa. A aristocracia refinada, que perdeu seu poder, deu lugar aos militares proprietários de terras. Esses novos patronos favoreciam artistas que retratavam seus súditos com uma honestidade direta e uma energia viril, em contraste com as sensibilidades refinadas da nobreza. Isso levou a um renascimento artístico e religioso sem precedentes, que não se limitou apenas à arte. Movimentos religiosos experimentaram um ressurgimento, com o budismo sendo ativamente proselitizado entre as massas japonesas pela primeira vez na história. O ressurgimento dos movimentos religiosos, com destaque para o budismo, entre as massas japonesas pode ser interpretado como uma tentativa de apaziguar as tensões e insatisfações crescentes entre os proletários e indivíduos marginalizados. Esses movimentos oferecem uma saída espiritual para aqueles que se sentem excluídos ou não encontram seu lugar na estrutura social estabelecida. É importante reconhecer que, em momentos de descontentamento e desigualdade, as religiões muitas vezes desempenham um papel significativo em fornecer conforto emocional e uma sensação de propósito e significado. As pessoas buscam respostas transcendentais para suas angústias e buscam soluções além do mundo material e político. No entanto, é preciso olhar criticamente para esses ressurgimentos religiosos e questionar se eles estão realmente abordando as questões estruturais e sistêmicas que levaram à marginalização e descontentamento. Em alguns casos, o apelo à espiritualidade pode servir como uma distração da luta por justiça social e mudanças políticas reais. Pode-se argumentar que esses movimentos religiosos oferecem uma forma de escapismo, desviando a atenção das questões materiais e reforçando uma mentalidade de resignação e aceitação do status quo. Além disso, é importante considerar como esses ressurgimentos religiosos podem ser instrumentalizados pelas elites e pelo establishment como uma forma de controle social. Ao canalizar as frustrações e desejos de mudança para o âmbito espiritual,
os movimentos religiosos podem desviar a energia das massas dos problemas políticos e econômicos reais e manter a estrutura de poder existente intacta. É fundamental que a crítica social e a luta por igualdade e justiça não sejam substituídas ou diluídas pela religião. Enquanto a busca espiritual pode oferecer consolo e conforto pessoal, é necessário abordar as desigualdades e injustiças sistêmicas através de ações políticas, movimentos sociais e mudanças estruturais. A transformação real só pode ser alcançada quando questões materiais e políticas são enfrentadas, em vez de serem desviadas para o reino do divino. As mudanças ocorridas durante o período Kamakura e Namboku tiveram um impacto profundo na sociedade e na cultura japonesa. Espero que essas informações constatadas neste vídeo e obras possam fornecer uma visão mais aprofundada sobre a estética e as transformações religiosas que ocorreram durante esse tempo. Agora vamos dar um pequeno salto para frente no tempo. Durante o período de Azuchi Momoyama, que aconteceu no Japão entre 1573 e 1600, ocorreram eventos importantes na história do país. Nesse período, houve o surgimento de grandes heróis e a ocorrência de batalhas significativas. Foi também nesse momento que os primeiros europeus, mais especificamente os portugueses, chegaram ao Japão, trazendo consigo novidades e influências culturais. Além disso, foi um período de grande florescimento da arte e da arquitetura japonesas, com a criação de obras belíssimas e monumentos impressionantes. Durante o período Momoyama no Japão, as paredes, fusuma, portas deslizantes e tetos de castelos e templos eram decorados com pinturas Shekiga, também conhecidas como pinturas de divisórias. Essas pinturas incluíam telas dobráveis em alguns casos. A técnica utilizada era chamada de damie, que consistia em aplicar folhas de ouro em um fundo verde ou azul escuro. O ouro era especialmente valorizado nessa época, pois proporcionava um efeito de iluminação nas salas com tatames, onde a iluminação natural era escassa. As pinturas murais tinham um elemento político importante, pois transmitiam a autoridade e o poder dos governantes. Os temas preferidos incluíam elementos da cultura japonesa, como Kasho Fujitsu, flores e pássaros, e elementos da pintura chinesa, como leões, dragões e tigres. A escola Kano foi o centro das pinturas de tela dourada, e artistas como Eitoku Kano e Sanraku Kano produziram obras magníficas com cores ricas e composições impactantes. Além da escola Kano, outras escolas de pintura chinesa, como a escola Kairoku, Hasegawa, Unkoku e Soga, emergiram nesse período. Essas escolas trouxeram estilos diferentes e competiram com a influência dominante da escola Kano. A escola Tosa, famosa pela pintura Yamato-e, declinou nesse período devido ao declínio dos nobres da corte. Cada escola tinha seus artistas representativos e obras famosas, como a tela dobrável Inokizu de Eitoku Kano e a tela dobrável com flores de Umatsu Kairoku. Esses artistas deixaram um legado importante na história da pintura japonesa. Durante este período, houve uma mudança na cultura artística japonesa, afastando-se das pinturas religiosas e focando em temas como estilos de vida, costumes da cidade e pessoas comuns. Pinturas de gênero, retratando o povo Namba, se tornaram populares, assim como biombos Namba. A pintura de gênero começou a ser retratada de forma independente, separada das pinturas de flores e pássaros. Biombos como Hakushi Hakugaizu retratavam vistas de Higashiyama e Kitayama. Outras obras, como Shokunin Zubyobu, retratavam as atividades e costumes de artesãos. A tela mensal da alfândega descrevia a vida de nobres, samurais e plebeus divididos em 12 meses. Takao Byobu retratava pessoas apreciando a folhagem de outono em Takao. Outros trabalhos incluíam Anashita Yurakuzu Byobu, Festival de Toyokuni Foldings Cranes e Okuni Kabukizu. A maioria das pinturas era feita em telas dobráveis, que eram portáteis e utilizadas como entretenimento e ferramentas sociais. A escola Kano também começou a se envolver na pintura de gênero. No período Edo, a escola Kano se tornou a principal pintora da corte,
e as pinturas de gênero foram gradualmente assumidas por pintores da cidade. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre essa época de transformação no Japão medieval. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem compartilhar suas opiniões, deixem nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!